Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, com mais uma lição sobre os profetas menores. É a segunda lição que vai tratar sobre o profeta Abacuque. Nós vamos tratar da estrutura do texto e a síntese teológica. Muito obrigado você que está nos dando audiência, você que pela primeira vez está entrando no canal. Não deixe de se inscrever no nosso canal para receber todas as semanas 2 vídeos para o estudo teológico. Muito obrigado pelos nossos patrocinadores, de maneira especial Márcia Aparecida Miguel Zepponi, né? Ela que tem um centro de relações de orientação, relações pessoais, teológicas, filosóficas, educacionais. Bom, trata de temas muito do nosso tempo, tipo depressão, dificuldade de decisões profissionais. Ela trabalha com esses temas. Muito obrigado. E também todos os outros que de maneira anônima nos incentivam a continuar com o nosso trabalho, a Ana Lúcia Escapim e tantos outros, né, que de forma anônima nos ajudam e nos incentivam a manter sempre o nosso canal no ar. Bom, vamos ao tema de hoje. O tema de hoje, então, é o profeta Abacuque, a estrutura do texto. A estrutura do texto do profeta Abacuque, os 3 capítulos, não é uma estrutura tão complicada. É um título, o versículo 1 é o título da temática do profeta. Depois nós temos do capítulo 1, versículo 2 até o 2:4, o diálogo entre o profeta e Deus. É onde o profeta faz os seus questionamentos. Lembro que o tema desse profeta, a essência dele, a chave de leitura dele, é o questionamento sobre temas como o mal. Porque o mal existe, porque os ímpios prosperam. Depois nós temos em Abacuque, capítulo 1, versículo 2 a 4, que é o primeiro lamento de Abacuque. Na sequência, versículo 5 e 11 do capítulo 1, nós temos a resposta de Deus. Depois, no capítulo 1, 12 e 17, é o segundo lamento do profeta. São questionamentos, então, sobre o porquê Israel, embora eleito, passe por toda aquela dificuldade. Depois nós temos no 2, 1, 4, a resposta de Deus, que ou seja, a manifestação de Deus reafirmando a sua eleição. Depois nós temos no capítulo 2, 5, 20, várias invectivas que seriam a maneira com que o profeta faz profecias contra os injustos. Depois nós temos, de maneira específica, do 5:11, nós temos contra a ganância, os ganhos injustos, contra a violência e crueldade, contra a idolatria. Nós temos um hino, né, que vai falar sobre música. No 3:1-5 nós temos a teofania. No 3:8-15 é um combate. Na verdade, todos os itens do capítulo 3 são um grande hino a Deus. Então nós vamos ter a música, a teofania, o combate e o medo e fé, que é os versículos 16 e 19 do capítulo 3. Bom, esse pequeno livro foi composto com muito cuidado. Podemos dizer que Abacuque, ao tratar desse tema das sociedades, do mal no mundo, do mal que impera muitas vezes sem um controle, muitas vezes os justos são responsáveis, os injustos são responsáveis por julgar os justos. Então é um questionamento do profeta. Então essa é a chave de leitura do profeta. E ele fez isso em 3 capítulos de uma maneira muito específica e muito perspicaz, porque em poucas palavras ele diz muito. Alguns versículos, eles são, digamos assim, verdadeiras pérolas de sabedoria. Vamos estudar um pouquinho como é que foi a composição desse livro. Bom, começa com um diálogo entre Deus e o profeta, 2 oráculos divinos, como disse, e as respostas, as queixas do profeta. Então nós temos essa temática que vai de Abacuque, capítulo 1, versículo 2, até Abacuque 2, versículo 4. O segundo oráculo lança 5 imprecações. O que são imprecações? São maldições contra o opressor e os injustos. E nós vamos ter isso em Abacuque, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 20. Na seguida, é o canto do profeta, que é um salmo triunfal de Deus. Abacuque, capítulo 3, esse é o tema. A autenticidade do último capítulo já foi discutida. Nós até falamos isso na última aula, né? Mas
ela não, todas as discussões, as críticas que tem, elas não destoam, não tiram a credibilidade do capítulo 3. Essas indicações musicais que nós temos no capítulo 3, né, que o enquadro e pontua, até são apenas que o profeta usou, como tantos outros profetas, um ambiente para que a sua profecia se vinculasse, que é o ambiente litúrgico, ou seja, o ambiente de oração. É duvidoso que seja necessário entender esse uso cultural a todo o livro. Seu estilo é suficientemente explicado pela limitação de passagens litúrgicas, ou seja, ele em nenhum momento, exceto no capítulo 3, vai direcionar a sua reflexão sobre a liturgia e outras coisas. Então, é uma profecia da qual o profeta usa a parte litúrgica, que é o capítulo 3, para que ela se espalhe, para a divulgação, para a melhor divulgação. Então você imagina que ele criou uma tese teológica, ele apresenta uma profecia, essa profecia questiona o mal, questiona a ação dos ímpios no mundo e questiona a ação de Deus e a eleição, ele coloca isso, ele questiona por que somos julgados, por que somos oprimidos, por que somos corrigidos, tudo isso é colocado. E a maneira com que ele achou, que ele encontrou para que isso se divulgasse no meio dos seus compatriotas e irmãos na fé, foi através da liturgia. Então, Abacuque é, em si, um profeta de muita cultura, né? E assim, ele é membro, né, de uma casta de profetas muito bem instruídos na lei, tanto que ele tem traços deuteronômicos, ou seja, de apresentação de uma nova da releitura da lei. Então a lei não seria mais uma tábua de salvação para os que nasceram judeus, mas ela seria uma indicação de que eles têm um caminho, mas que esse caminho tem que ser seguido. Se ele não for seguido, ele se torna um peso para aquele que não vive a fé. Então, o comentário do texto que vem de Qumran, né, que é um texto e que não possui o capítulo 3, não destoa e não atesta nada contra a autenticidade. Como disse na última aula, o texto de Abacuque, o texto que nós temos hoje, é fruto de uma tradução em hebraico de um texto dos 70, que é muito mais antigo do que o texto que foi encontrado em Qumran. Situação histórica do profeta. Bom, as circunstâncias do profeta identificam, querem uma identificação do opressor. Então, pensamos em assírios e caldeus ou no rei de Judá, Joaquim. Bom, a última hipótese, que seria o rei de Judá, Joaquim, que seria o opressor do povo de Israel, não é sustentável, né? As outras duas hipóteses, que seriam os assírios e os caldeus, elas, dentro do texto, elas podem ser comprovadas. Se aceitamos que os opressores que são apresentados por Abacuque representam os assírios e é contra eles que Deus levanta os caldeus em Abacuque 1, 5, 11, a profecia surgiria então antes da queda de Nínive em 612. Mas também podemos admitir que os opressores são, de outra ponta, os caldeus, ou seja, sempre se fala dos caldeus, e a profecia argumenta que eram ferramentas de Deus para castigar o povo. Mas eles também seriam castigados por sua violência injusta, pois Yahvé foi à guerra para salvar o seu povo. Então, esta profecia, esta maneira de ver, esta interpretação sendo a válida, o livro trata da Batalha de Carquemes em 605, que entregou o Oriente Próximo todo a Nabucodonosor I, e vai falar isso, vai se situar no primeiro cerco de Jerusalém. Abacuque, nesse caso, que nós descartamos Joaquim, descartamos os assírios e ficamos com toda essa dos caldeus, nós vamos pensar então que Abacuque se situa historicamente um pouco posterior a Naum e contemporâneo do profeta Jeremias. Bom, nós já vimos na outra lição
que a temática do profeta é um grande questionamento. Esse questionamento vai questionar o mal, vai questionar as instituições, vai questionar a maneira com que o mal se manifesta no mundo, vai questionar a eleição, né? vai colocar novos parâmetros para considerarmos a eleição. Mas, na doutrina dos profetas, Abacuque apresenta uma nota nova. Ele ousa pedir a Deus seu governo do mundo. Ou seja, o profeta, ele vai questionar como Deus governa o mundo. Sim, os judeus pecaram, mas por que Deus, que é santo, e isso fica bem claro em Abacuque capítulo 1, versículo 2, que tem olhos por demais puros para ver o mal, Abacuque 1,13, escolhe bárbaros, caldeus, ou seja, estrangeiros, para exercer sua vingança. Abacuque, então, ele questiona, por que é que, se nós somos fruto de uma aliança, se nós somos frutos de uma bênção, por que temos que ser castigados? Por que temos que ser castigados primeiro por infiéis, por estrangeiros? Então, isso é uma ousadia do profeta. Ou seja, ele faz isso com muita perspicácia. Em tese, ele questiona por que o bandido tem que ser castigado por outro bandido? Porque ele parece querer apoiar o triunfo de uma força injusta. Então, é o questionamento que ele faz. Então, durante toda a profecia, o escândalo de Abacuque também faz com que as pessoas se questionem. Por que isso? O que está acontecendo? O problema está na maneira com que Deus faz a sua educação, a sua instrução, ou em nós não compreendermos o que de fato ele está dizendo. E aí vem a grande novidade de Abacuque. Abacuque vai dizer que o chamado para viver a justiça é universal. Os meios que Deus tem e usa para conduzir a justiça às pessoas, para conduzir a clareza, para conduzir a retidão, a obediência, são os meios que a própria humanidade vai fornecer. Deus não vai abrir o céu, rasgar os céus, descer e fazer a justiça com as próprias mãos. Não. Ele vai dizer que para cada excesso existe um aprendizado. Ou seja, quando eu coloco a minha esperança em coisas que não são dignas de confiança, o próprio tempo vai se encarregar de me mostrar que aquilo foi um erro. Então, o profeta tem essa dinâmica de dizer assim, Deus chama os caldeus para fazer justiça, para colocar Israel no seu lugar, mas tudo aquilo que eles fizerem para além daquilo que foi permitido, também será castigado. Então, aqui se encontra a grande chave. O profeta vai dizer que todo o poder que me é dado me é cobrado. Se a bênção foi dada a Israel, essa bênção vai ser cobrada. Ou seja, se a graça, se todo o caminhar de Israel foi dado para que ele chegasse nesse ponto, Israel tem que valorizar isso. Se foi dado poder a Nabucodonosor, aos caldeus, aos assírios, para que eles crescessem, para que eles se espalhassem no mundo, esse poder que lhes foi dado tem que ser exercido com justiça. Todas as vezes que eles exercerem esse poder com injustiça, eles também serão castigados. Então o convite à justiça é universal. E a punição pela injustiça também é universal. Ou seja, o escândalo que Abacuque sente em ver que o ímpio julga o justo, que o criminoso é chamado a julgar outros criminosos e os justos, causa escândalo, não somente ao profeta Abacuque, lá no século 5, 6 antes de Cristo, mas é uma das dúvidas e dos questionamentos que afeta as almas modernas. Ou seja, a resposta divina que vai ao profeta Abacuque, ela é paradoxal. Deus Todo-Poderoso prepara a vitória final da lei,
e é o que Abacuque e depois São Paulo vai usar, usando as próprias expressões de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. É a pérola desse livrinho, e que inclusive São Paulo vai citar em Gálatas 3:11, Hebreus 10:32, em Romanos 1:17. Ou seja, na caminhada da humanidade, a justiça, ela é a regra. Mas muitas vezes, para viver a justiça, é necessário de outro dom, o dom da fé. Ou seja, porque se eu olhar só para as injustiças que o mundo mostra, eu me sinto tentado a também ser injusto. Então eu tenho que usar da fé para além daquilo que o mundo mostra, ver aquilo que Deus quer. Quando alguém passa uma necessidade, uma dificuldade, um sofrimento, não quer que isso não pode gerar no ser humano um sentimento de medo, de posse, de desconfiança de tudo e de todos. Ou seja, aquela situação, ela vai passar. O importante é como eu estarei depois que aquela situação passar. O importante é saber o que aquela situação me ensinou. E aí nós podemos dizer que Abacuque é cotidiano. Tudo o que estamos vivendo, tudo que vivemos no ano passado e tudo que estamos vivendo agora, o que isso nos ensina? Ficam aqui os ensinamentos daquilo que a gente tem que melhorar, daquilo que a gente tem que investir. Ou seja, que paciência, obediência, capacidade de reinventar-se, capacidade de ter um projeto e levar ele até o fim, é importante. Era isso que Abacuque dizia aos seus contemporâneos, aos seus compatriotas, àqueles que deviam a fé em Yahvé. E Yahvé não nos abandona, Ele está sempre conosco, Ele vai nos sustentar. Essa é a nossa fé. É isso que deve nos fazer diferente dos outros, onde todos os outros se desesperam, se apegam em forças, se apegam em riqueza, em exércitos. Não, nós nos apegamos a viver a cada dia a nossa justiça. A cada dia sermos diferentes em nome da fé que temos no Deus Todo-Poderoso. O problema central do profeta Abacuque é o exercício da justiça de Deus, que, segundo ele, é quem governa todos os povos, indiscriminadamente. Até mesmo aqueles que não conhecem têm os seus destinos conduzidos por ele. Mas, porém, Deus respeita a liberdade, o arbítrio do homem para que isso seja feito. Quando ele é bem usado, quando ele é bem trabalhado, Deus mantém-se fiel. Quando ele é infringido, quando ele é ou em exageros ou em situações onde eu não faço nada, também há uma punição. E essa punição nunca é para o mal. Essa punição é sempre para que o ser humano descubra novos caminhos. Um problema de Teodiceias, ou seja, de Deus se manifestar, semelhante ao levantado por algumas passagens de Jeremias e Ezequiel. Onde está tu, Senhor? Onde está? Por que não falas? Por que não falas comigo? Salmos falam muito disso também. O livro de Jó, então, Jó questiona: o que foi que eu fiz? Por que eu estou sendo julgado? Por que estou sendo tratado assim? Só que Jó faz isso no nível pessoal. Abacuque vai fazer isso no nível institucional, no nível universal. O mal está no mundo e o mal afeta o mundo. Para resolver o problema que atormenta Abacuque, ele se volta diretamente para Deus. Então Abacuque não quer que alguém diga para ele o que ele tem que se fazer com o critério da humanidade, com o critério das sociedades, porque ele sabe que elas são injustas. Mas dia menos dias elas são falhas. Ele quer a resposta de Deus. E a resposta que ele tem de Deus é muito simples. É muito tranquila e é muito convincente. Ou seja, eu permaneço com a justiça. Onde existir justiça, eu estou ali. Onde não existir injustiça, eu também estou ali, mas enfrentando ela. E aí é o que ele vai dizer: embora Judá
tenha sido castigado por povos estrangeiros para que voltasse para o seu caminho e lembrasse do projeto que Deus tem para eles? Aqueles que oprimiram Judá, que fizeram além da conta do que deveria ser feito, também serão castigados. A convicção clara do profeta é que Yahvé é o único Deus vivo em contraste com os ídolos silenciosos. Em Abacuque 2, 18 e 19, ele vai questionar isso. Ou seja, o silêncio, nós não vemos os outros povos, eles têm as suas divindades, mas quando eles perdem uma guerra, não há manifestação. Diferente de Deus. Deus, quando há, ele se manifesta através dos profetas, ele se manifesta através da vida do povo, ele se manifesta na natureza. O profeta, ele mostra essa realidade de uma maneira muito convicta. Então, embora os caldeus tenham sido enviados como instrumento do castigo divino, eles pecam quando eles excedem no peso da violência e do orgulho. Então Abacuque levanta a questão: porque Deus pune o culpado por meio de um povo que também é culpado? Como a santidade divina é salva? Então, se Deus usa, a resposta do profeta é muito simples, ou seja, Deus tem um projeto para além disso. Ou seja, depois que tudo isso passar, depois de que toda essa opressão passar, o que restar, o que se mantiver de pé, de fato é aquilo que é verdadeiro. Então a resposta é que todo opressor, seja ele quem for, será punido por Deus, enquanto o justo, no caso do povo de Judá, permanecerá em segurança, e a prosperidade, enquanto perseverar na fidelidade de Deus da aliança. A resposta de Deus não representa uma solução teórica ou prática para a questão levantada pelo profeta, mas está baseada na convicção da soberania universal de Deus. Então, exige uma punição ao pecado. E onde ele estiver, e aqui volto a fazer aquela reflexão, né? O profeta, ele vai falar algo, vai fundamentar algo que muitos teólogos cristãos usam, de maneira especial Santo Agostinho: eu devo perseguir, eu devo combater o pecado, não o pecador. Existe uma antítese radical entre o plano de Deus e os poderes humanos. Os poderes humanos visam única e exclusivamente o poder e a sua manifestação, a sua apresentação. Deus não. Deus prevê, segundo a tese do profeta, que depois de todo sofrimento, depois de toda dor, deve se manter o quê? A fidelidade. O que sobrar ou faltar do motivo causado por essa disciplina, né, ela será corrigida até voltar ao nível do equilíbrio. Os grandes problemas colocados pelos eventos dos povos são iluminados pelo diálogo com Deus. O questionamento, as objeções, a atitude de fé, a esperança contra todas as probabilidades. Ou seja, o profeta reafirma que não existe sofrimento pelo qual o povo de Israel irá passar que tem o poder de colocar em xeque o poder de Deus. Ou seja, Deus é Deus. Ele é Deus de todo o universo. Tudo está sob seu controle. Quando Israel caminha de acordo com esse desejo de Deus, o que acontece? Deus se manifesta na sua vida. Quando Israel é infiel, Deus o castiga para que ele volte para o caminho. O sentido da história humana é cheia de injustiças e é de absurdo, mas está ancorado na misericórdia enigmática da intervenção de Deus. Ou seja, cada coisa que acontece na nossa vida não deve ser o mundo a dizer: eu estou sendo castigado, eu estou sendo oprimido. Não. É a voz de Deus que diz: isto está te educando, isso está te fortalecendo. Também isso é manifestação de Deus. Enfim, nesse pequeno livrinho de 3 capítulos,
O profeta Abacuque constrói uma profecia que será extremamente eficaz na reflexão do povo de Israel no exílio, nas perseguições e até mesmo nos tempos de hoje. Ou seja, fidelidade gera bênção, infidelidade gera castigo. Pecado gera morte, justiça gera vida. É um tema extremamente atual. Depois que tudo isso passar, como eu serei como pessoa? As dificuldades que eu estou passando, o tempo que eu estou passando hoje, os sofrimentos que eu estou passando hoje, como eles vão impactar na minha vida? Quais são os projetos que, por ter passado por essas situações, me transformaram? Esse é o questionamento que está incrustado nesses 3 capítulos do profeta Abacuque. Essa foi a lição sobre a estrutura e a síntese teológica do profeta Abacuque. É um profeta muito útil para os questionamentos do nosso tempo. A sociedade, como elas se encaminham. As sociedades, elas têm o poder de decidir o que eu vou fazer na minha vida, com a minha vida. Quem é, de fato, aquele que deve mostrar o meu caminho, aquele que deve iluminar a minha caminhada neste mundo? Depois que eu passar por todos os sofrimentos, que tipo de homem, que tipo de mulher eu serei? Esse é o questionamento. Esta é a grande joia do pequeno livrinho do profeta Abacuque. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos.